Fala, meu querido, fala, minha querida! Vamos dar sequência ao nosso curso de Português Express. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre análise sintática, em especial agora cada um dos tipos dos termos sintáticos, as classificações. Classificação sintática. Você já aprendeu comigo em um momento anterior que quando nós falamos sobre sintaxe, que é uma grande área de estudo da língua portuguesa, nós estamos falando da relação das palavras dentro da oração. Então, a sintaxe, ela se importa com a estrutura. E uma mesma palavra que recebe uma classificação morfológica também recebe uma classificação sintática aqui nessa parte. Há muitos termos sintáticos, tá bom, meus queridos? Vocês até perceberam ali, né, por esse nosso esquema inicial. E eu quero aqui só mostrar para vocês primeiro listar e depois começar a trabalhar neste bloco, neste primeiro momento, com os termos sintáticos que são chamados de essenciais, ou seja, aqueles que aparecem em todas as orações, que você sempre vai conseguir classificar independentemente do tamanho da oração, tá bom? Vamos lá então. Termos sintáticos, análise sintática, relação desses termos nas estruturas é o que vai determinar qual será a classificação. Nós temos, primeiro de tudo, os termos essenciais, que são aqueles que aparecem em todos os enunciados, tá? Em todas as orações. São eles o sujeito e o predicado. Temos ainda os termos integrantes, que complementam o sentido e aparecem em algumas orações. Em algumas orações aparecem alguns termos integrantes, em outras, outros termos integrantes. Tudo vai depender da necessidade de tipo de complemento para o verbo que aparece na oração, tá bom? Quem são os termos integrantes? O objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, que aqui é o complemento para nome, tá? Então, nomes que não têm sentido completo. O agente da passiva, que vai aparecer quando as orações estão na voz passiva. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, que também vão aparecer conforme o tipo de predicação do verbo, aqui para o predicativo do sujeito, e conforme a necessidade ou não de uma característica para o objeto. Fica tranquilo, porque por mais que sejam nomes assim diferentes, né, e que assustem, porque eu acredito que realmente assuste, fica calmo que você vai conseguir entender cada um desses termos comigo, tá? Respira fundo, confia em mim que eu tenho certeza que você vai conseguir entender de uma vez por todas o que é isso aqui, tá bom? E, prof, eu não posso passar batido por essa aula, não, tá? Muitas questões de concurso público cobram, inclusive, especificamente essa classificação, para você identificar quem é o objeto direto, quem é o objeto indireto, ou ela deixa sinalizado lá um termo na oração e pergunta qual a classificação sintática. Então, uma questão pura realmente de classificação sintática. E às vezes será necessário para você conseguir entender outros conteúdos, a parte de concordância verbal, a parte de concordância nominal, regência verbal, regência nominal, ocorrência do fenômeno da crase, tá? A parte das vozes verbais também, a classificação em relação ao tipo de sujeito também, você precisa ter um conhecimento de predicação verbal, tá bom? Então, fica aqui porque você precisa aprender e eu garanto que vou conseguir, pelo menos, encaminhar, tá? E por último, nós temos os termos acessórios. Você sempre vai relacionar com aquela dinâmica lá. Eu não posso sair sem roupa. Então, roupa, termo essencial. Oração não pode sair sem termo essencial. Sempre terá sujeito predicado. Termos integrantes são aqueles que complementam o sentido. No caso aqui, ó, óculos da prof, se eu não estou usando, não consigo enxergar. E não nasci com. E posso, inclusive, sair sem em alguns momentos, porque não vai, né? Não vou ter prejuízo nenhum. Agora, se sair sem roupa, eu já terei problemas, inclusive, né? Na esfera dos crimes aí, né? Vamos classificar assim bem genericamente. E o acessório é aquilo que tanto faz, tanto fez, porque ele diz algo a mais, tanto para verbos, né? Quanto para nomes dentro da estrutura da oração. É a mesma coisa que aqui, ó, a prof está usando brinco. Se eu não estivesse usando brinco, não teria nenhum problema. Mas como estou, ele diz algo a mais sobre mim. Por exemplo, gosto, né, de acessórios delicados, vamos dizer assim, tá? Então, quem são os termos acessórios nas orações? São eles os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, o aposto e o vocativo. O vocativo, gente, ele é um termo independente, até ele deveria ficar classificado sem estar dentro do acessório, tá? Eu vou deixar ele aqui como uma marquinha. Mas depois a prof explica melhor o que seria o vocativo realmente, tá? Vamos lá, então, começar a nossa conversa mais a fundo sobre sujeito. O que é sujeito?
O sujeito, gente, primeiro de tudo, ele nunca é preposicionado. Guarde essa informação, porque isso vai ajudar muito você a diferenciar o que é sujeito e o que é complemento verbal ou nominal dentro das estruturas. Um sujeito nunca tem preposição antes dele. Então, se aparece algo assim, ó, da Ana, da Maria, você já vai ligar o seu alerta aí, porque se tem da antes, se tem uma contração de preposição mais a artigo, isso já é um indício que não será sujeito, porque sujeito nunca é preposicionado. Então, não aparece preposição na expressão que você vai identificar como sujeito, tá? Ele pode aparecer antes do verbo, como aqui, ó, o dentista falou, ou depois, posposto ao verbo, tá? Aqui ficou proposta, mas não é posposto, tá? Posposto. Falou o dentista. Como é que eu faço para identificar o sujeito? Primeiro de tudo, eu identifico o verbo. Então, olha lá, nos dois exemplos anteriores, o dentista falou é o verbo, falou o dentista. Esse é o verbo falar. Daí você identificou o verbo, na sequência você pergunta o que ou quem para o verbo. O que ou quem em que aspecto? Porque o sujeito, meus queridos, é aquele que pratica a ação ou aquele sobre o qual se faz uma declaração. Então, quando você pergunta o que ou quem, perceba que são perguntas que se excluem. Ou você fará uma ou você fará outra. Por que estou destacando isso, gente? Porque quando você encontra a resposta já para uma delas, você já não faz a segunda. Então, ó, o dentista falou. Verbo falar indica fenômeno, fenômeno não, indica ação, né? No caso, poderia até dizer a professora está falando. Quem está falando? Ah, quem está falando é pessoa, a professora, o dentista falou. Então, por isso que nesse caso eu só fiz a pergunta quem, porque identifiquei que é pessoa que está praticando a ação. Agora, se eu falasse assim, ó, vou pegar um exemplo que a prof sempre usa e depois eu vou retomar ele no decorrer das explicações. O bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane. Gente, eu já não pergunto quem foi feito, eu pergunto o que foi feito. Porque nesse caso agora, foi feita uma declaração sobre o bolo de chocolate. O bolo de chocolate não praticou a ação de fazer. Compreenderam? O bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane. O que foi feito? O bolo de chocolate. E por que não pode ser pela professora Ariane o sujeito? É, prof, mas é a professora Ariane que está praticando a ação de fazer o bolo. Mas por que não pode ser? Ó, pela professora Ariane. Em pela nós temos preposição por. Então, o pela professora Ariane vai receber uma outra classificação sintática que nós veremos daqui a pouco, tá? Então, sujeito, aquele que pratica ação ou aquele sobre o qual se faz uma declaração. Para identificar o sujeito, identifico o verbo e pergunto quem ou o que. Então, o que foi feito ou quem falou aqui nesse caso, tá? Anotando aqui também essa ideia. Pratica ação, tá? Ação ou se faz uma declaração. Você já observou que, no caso ali, o bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane, foi feita uma declaração sobre o sujeito. E agora o dentista falou, ele praticou a ação. Então, deu uma classificação tanto para um quanto para outro. Você já vai aprender comigo depois que quando ele pratica a ação, eu vou retomar com vocês, vou mencionar agora e depois retomarei. Quando pratica ação, eu digo que o sujeito é agente, porque ele fez algo. Então, olha lá. Lembra do agente secreto? Tocou essa música, você já sabe que vai acontecer algo. Por quê? Porque ele faz. Ele sempre está praticando. Então, sujeito agente faz, ok? E o sujeito paciente, ele recebe tratamento. O bolo foi feito. Opa, então o bolo foi feito. O bolo de chocolate é um sujeito paciente. Por quê? Porque ele recebeu. Quando você é paciente lá no hospital, quando você está doente, você diz lá o que deve ser feito com você? Não, você recebe tratamento o tempo inteiro. Então, você vai associar isso que a prof está apresentando aqui para você. Sujeito agente, faz a ação, pratica a ação. E agora, o bolo de chocolate foi feito, é o sujeito paciente, é o que recebe cuidado, recebe tratamento. Inclusive, se o médico não diz que pode ir, não conseguirá sair do hospital, né? Ou seja, é a todo momento recebendo. Não é o paciente aqui de ser paciente, tá? Ele é um homem paciente de que ele espera, né? É compreensível. Não, é o paciente de substantivo. O paciente chegou, o paciente está sendo atendido, tá bom? Beleza. Então, ação ou declaração pode ser classificada em determinado, que é quando nós conseguimos identificar, nós atribuímos alguma palavra ou alguma característica. O determinado será do tipo simples
do tipo composto ou desenencial, que nós já vamos estudar cada um dos casos. Pode ser indeterminado quando nós não conseguimos atribuir a um ser específico a ação. Ou ele pode ser do tipo inexistente, gente. Isso mesmo. Até quando não existe, a gramática classifica em algumas situações como sujeito inexistente. Dada a importância, gente, dessa identificação de sujeito. Lembra que eu falei? Termo essencial. Vamos lá, então, para cada um dos casos. Será classificado como determinado, mas vocês lembram que antes ainda nós temos aquela classificação de sujeito agente e sujeito paciente, tá bom? Aqui faz e aqui recebe a ação, ok? Determinado, então, eu consigo identificar. Ele será determinado do tipo simples quando nós tivermos um núcleo só. Uma palavra que é importante, que é relevante, a um ser só que pratica ou um ser só sobre o qual é feita a declaração. Então, ó, o dentista falou e o bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane, nós temos sujeito simples, porque quem falou? O dentista, palavra mais importante, dentista, que é o núcleo do sujeito. O bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane, o que foi feito? O bolo de chocolate. Qual a palavra mais importante? Bolo. Ok? Então, é um núcleo. Nesse caso, é um sujeito do tipo simples. Eu consegui identificar e só tem um núcleo. Essa questão aqui, gente, vocês cuidado, tá? Para não fazer confusão com singular e plural. Eu poderia dizer assim, os dentistas falaram. Continuaria sendo um sujeito simples. Por quê? Porque a classificação de sujeito simples, ela é determinada pela quantidade de núcleos, ok? Os dentistas falaram, eu só tenho núcleo, a palavra dentistas. Compreenderam? Dentistas. Então, aquilo ali identifica como um núcleo só e é sujeito simples. A mesma coisa, a professora Ariane, os bolos de chocolate foram feitos pela professora Ariane. Os bolos, eu tenho plural ali também, mas eu só tenho um núcleo, é bolos ainda. Então, continua sendo sujeito simples. Para ser classificado, né, como composto, que é a próxima, nós precisamos de mais de um núcleo, mais de uma palavra que seja central, tá? Vamos lá para os exemplos aqui, ó. Sujeito simples, então, a Mônica tem 17 anos. Olha aqui, ó, o verbo. Quem tem 17 anos? A Mônica. Então, isso aqui é um sujeito simples com núcleo Mônica. Este gato gosta muito de brincar, gente. Quem é que gosta muito de brincar? Este gato. Toda essa expressão aqui é o sujeito. Sujeito de que tipo? Simples, porque o núcleo é gato, ok? Fechou. Agora aqui vamos para o composto. Composto, gente, mais de um núcleo. Independentemente, tá, gente? Se tem mais de um, 2, 3, 4, 5, já vai ser classificado como composto. Mas eu preciso identificar esses núcleos também, tá? Eles precisam estar declarados ali. Olha lá o exemplo. Eu e tu lemos muito. Quem é que lemos muito, gente? Eu e tu. Então, eu tenho núcleo 1, núcleo 2. A Marta e a mãe dela são muito divertidas. Quem é que são muito divertidas? A Marta e a mãe dela. Núcleo 1, núcleo 2, ok? Marta e mãe são os dois núcleos do sujeito, então composto. Mais de um núcleo que pode ser identificado, sujeito composto. Sujeito desinencial, gente, ou também chamado de oculto ou ainda de elíptico. O que significa isso? Que ele não está expresso, mas que eu consigo identificar por contexto ou pela desinência verbal. Desinência verbal aqui, você vai puxar uma flechinha e vai anotar por causa da forma de conjugação, gente. Se o verbo está, por exemplo, assim, ó, só falo. Falo muito. Falou muito. Em falo muito, você já sabe que quem falo, terminação o no verbo, é verbo conjugado na primeira pessoa do singular. Então, eu. Eu falo muito. Opa, então o sujeito é oculto, representado por eu na conjugação. Agora, falou muito. Quem é que falou? Ele ou ela. Opa, o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, eu tenho um sujeito oculto, que eu consigo identificar pela desinência do verbo, tá? Então, o desinencial, ou também chamado oculto ou elíptico, tá? É aquele que não está expresso, mas que eu consigo identificar pela conjugação, pela desinência verbal, ou pelo contexto. Como assim pelo contexto? É porque ele foi dito anteriormente e você consegue recuperar. Vamos para os exemplos, ó. Vens comigo? Vou. Quem é que vens comigo? Segunda pessoa do singular. Tu. Tu vens comigo, né? Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Vou. Quem vou? Eu. Então, ó, aqui eu tenho o sujeito oculto, segunda pessoa do singular, tu, e aqui o primeira pessoa do singular, eu.
Agora, olha o próximo exemplo. A Alda sabe costurar. Fez uma saia muito bem feita. Gente, quem é que sabe costurar? A Alda. O sujeito de saber aqui é Alda, então é um sujeito simples. É um sujeito simples. A Alda sabe costurar. Quem sabe? A Alda. Agora, fez uma saia muito bem feita. Observe que nós temos aqui outro período, ó, porque aqui finalizou. E aqui é outro verbo, fez, que está conjugado na terceira pessoa do singular. Ela fez. Ela quem? A Alda. Então, agora eu consigo identificar pelo contexto que é a Alda o referente. Mas como não está declarado aqui, eu digo que o sujeito do verbo fazer é um sujeito oculto ou um sujeito desinencial, ok? Para ser classificado como simples, ele precisa estar declarado próximo ao verbo. Do contrário, se eu só recupero pelo contexto, porque foi dito lá atrás, eu já dou a classificação de sujeito oculto, ok? Fechou. Agora vamos para o indeterminado, porque aqui tem um caso bem particular que você não pode confundir com o sujeito desinencial. O que significa ser um sujeito indeterminado? Significa que a afirmação expressa pelo predicado, gente, o que é predicado? É tudo que é falado sobre o sujeito. Então, ali no dentista falou, o que foi falado sobre o sujeito? Falou. O bolo de chocolate foi feito pela professora Ariane. O que foi falado sobre o sujeito? Foi feito pela professora Ariane. Bolo de chocolate é o sujeito. Aqui atrás, ó, vamos voltar. A Alda sabe costurar. O que foi falado sobre o sujeito? Sabe costurar. Então, sabe costurar é o predicado. Fez uma saia muito bem feita. Tudo isso aqui é falado sobre a Alda. Então, tudo isso aqui é o predicado, tá? O que é predicado? Tudo que é falado sobre o sujeito. Num sujeito indeterminado, a afirmação expressa, então, pelo predicado, ela repousa num elemento que não pode ser determinado dentro de um conjunto. Ou seja, eu não consigo estabelecer e especificar quem é esse sujeito ao qual se refere toda aquela informação, tá? Casos, então, gente, nós temos situações de sujeito indeterminado. Eu quero trabalhar com vocês duas, que são as principais cobradas por provas, tá? Mas se você depois for estudar mais a fundo, você vai perceber que nós temos mais uma situação, tá? Primeira situação, que é a que mais pode gerar confusão. Verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso. Então, significa que quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, quem é a terceira pessoa do plural, gente? Eles ou elas. E não está declarado ali eles ou elas. Não tem o referente. Você faz a pergunta para o verbo e consegue encontrar a resposta eles ou elas, mas não está escrito eles ou elas ali e nem tem alguma outra expressão que dê equivalência a eles ou elas. O sujeito é indeterminado. Olha o exemplo aqui, ó. Roubaram o banco. Aqui eu tenho o verbo roubar, ok? Daí eu pergunto, quem roubaram o banco? Quem roubaram o banco? Eles ou elas. Mas está escrito eles ou elas ali? Não. Pode ser qualquer um, esse eles ou elas. Por isso mesmo que foi dito roubar um banco, porque não se sabe quem é. Então, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referente, eu classifico como sujeito indeterminado. Seria diferente, meus queridos, bastante atenção agora, tá? Se eu dissesse assim, ó, os ladrões roubaram o banco. Em os ladrões roubaram o banco, o verbo está conjugado na mesma pessoa. Daí você pergunta, quem roubaram o banco? Os ladrões. Opa, você tem uma expressão para a qual você pode atribuir a ação. Então, nesse caso, em os ladrões roubaram o banco, como você tem a expressão os ladrões para a qual você consegue atribuir a ação, eu digo que esse sujeito é simples. Por quê? Porque ele só tem o núcleo ladrões. Compreenderam? É indeterminado quando eu não tenho referente e o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Plural, ok? Beleza. Ou então, gente, quando o verbo, ó, segunda situação, está na terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, tá? Com o pronome se. E o pronome se, gente, ele vai receber o nome de índice de indeterminação do sujeito. Só que isso, gente, é bem particular e você já vai perceber. Olhem ali o exemplo, ó. Precisa-se de dinheiro. Em precisa-se de dinheiro, gente, o sujeito é indeterminado, porque, ó, o verbo é precisar e ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Ó, eu preciso, tu precisas, ele ou ela precisa. Então, está na terceira pessoa do singular. Está grudadinho a ele ali o se, que é classificado como, anote lá comigo, índice de indeterminação do sujeito.
ok? Índice de determinação do sujeito. Mas há uma particularidade aqui, não é só o verbo estar conjugado na terceira pessoa, assim como o ser grudadinho a ele por hífen. Nós precisamos de uma transitividade especial para o verbo. Que é isso de transitividade, prof? São aquelas siglas VI, VTD, VTI, VTDI ou VL. Quais são as transitividades que vão configurar essa parte aqui, ó? São as siglas, meus queridos. VTI, VI e VL. Então, se o verbo for classificado como um verbo VTI, que é o verbo transitivo indireto, ou verbo intransitivo, ou verbo de ligação, e ele aparecer dessa forma aqui, ó, terceira pessoa do singular, tracinho, C, significa que o sujeito é indeterminado. Ó, vive-se bem aqui. Você só pergunta quem vive. Então, esse verbo aqui, ó, é um verbo intransitivo. Para o verbo VI, nós fazemos uma pergunta só, para ele ter sentido completo. O verbo VL é o verbo que indica estado. E o verbo VTI, nós fazemos duas perguntas com preposição. Duas perguntas com preposição. É o caso do verbo precisar, ó. Para que o verbo precisar tenha sentido completo, quantas são as perguntas que eu faço? Duas. Ó, eu chego aqui e grito, precisa. Você vai me perguntar quem precisa e do que precisa, não é verdade? Quem precisa e do que. Então, aqui eu tenho o verbo VTI. V de verbo, T de transitivo, porque você precisou fazer duas perguntas para ele ter sentido completo. Então, ele se movimentou do verbo para o complemento. Verbo transitivo, ok? Ele se movimenta do verbo para o complemento, buscando a segunda resposta, tá? Verbo transitivo e indireto, por quê? Porque essa segunda pergunta, essa segunda resposta, ela vem com preposição, ó. Precisa-se de dinheiro. Precisa-se de dinheiro. Essa aqui é a preposição. Ok? Então, a conexão do verbo com o complemento é indireta. Por quê? Porque ela precisa passar pela preposição. Compreenderam? Isso. Então, ó, precisa-se de dinheiro. Quem precisa e do que precisa. Quando os verbos tiverem essas transitividades aqui, ok? E o se estiver conectados a eles, assim, ó, pelo hífen, significa, gente, que esse verbo não vai para o plural porque ele não tem um sujeito determinado. A sua classificação é de sujeito indeterminado. E por isso que o se recebe a classificação de índice de indeterminação do sujeito. Mas mais atenção, que eu vou repetir. Nós precisamos dessa classificação de transitividade. Porque se o verbo apresentar outra classificação de transitividade, o se terá outra classificação, tá bom? E o verbo apresentará sujeito daí. Vocês vão aprender comigo isso ainda, tá bom? Ok. E por último, o sujeito inexistente. Sujeito inexistente. É quando, né, nós não conseguimos realmente atribuir a nada, porque não existe um sujeito ali. O que há é só a informação veiculada pelo predicado. Só tem aquela ação ali que o predicado declara. Nesse caso, gente, quando o sujeito for classificado como inexistente, os verbos vão ser classificados como verbos impessoais. O que significa ser um verbo impessoal? Significa que você não consegue atribuir a nenhuma pessoa do discurso específico aquela ação, tá? Porque, ó, impessoal vem disso, vem da palavra pessoa. E vocês lembram que quando a prof apresentou para vocês o verbo lá atrás na aula de classes gramaticais, eu falei assim, ó, o verbo é conjugado conforme as pessoas, ele varia conforme a pessoa. Daí eu disse assim, ó, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular e do plural, terceira pessoa do singular e do plural. Então, olha lá, materializadas por quem? Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ok? Então, essas são as pessoas que representam as pessoas do discurso, na comunicação, um que fala, com quem fala e sobre quem fala. Eu falo com você, né? Eu, primeira pessoa, falo com você, representando a segunda, sobre um determinado assunto que representa a terceira pessoa, ok? Então, se o verbo é pessoal, eu consigo atribuir a uma pessoa. Agora, se eu digo que o verbo é impessoal, eu não atribuo a uma pessoa em específico. Compreenderam? Por isso que ele vai ser classificado como um verbo inexistente. Quais são os casos, gente? Atenção aqui comigo. Toda vez que o verbo haver for usado com o sentido de existir, ele será classificado como um verbo impessoal. Então, significa o seguinte, que se você coloca no lugar o existir
porque ele é o sinônimo ali do haver naquela situação e dá certo, significa que o haver é um verbo impessoal e, portanto, não tem sujeito, tá? Pode também aparecer assim, tá, gente? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito também nas estruturas. Deixa eu até anotar aqui para vocês, ó. Oração sem sujeito também. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Quando o haver, gente, também faz referência a tempo, ou aparecerá assim, ó, tempo decorrido, indica passado, ele também é um verbo impessoal e não vai apresentar sujeito. Olha os exemplos aqui, ó. Há 2 anos estive aqui. Ó, é o verbo haver que está aqui, ele está indicando tempo. Então, se ele indica tempo, eu digo que toda essa oração não tem sujeito. Por quê? Porque é o haver indicando tempo decorrido, fazendo referência a tempo. Olha outro exemplo. Havia muitos alunos na sala. Havia muitos alunos nas salas. Tinham muitos alunos na sala. Toda vez que o haver tem esse sentido, então, aqui, a oração que está com o haver, eu digo que é uma oração sem sujeito, ok? Diferente se for o caso do existir no lugar, tá, gente? Porque daí o existir, quando é o existir que está escrito realmente, ele tem sujeito, tá? É porque ele é verbo pessoal. Nós estamos falando sempre do haver com esses valores, com esses sentidos, com esses significados, ok? Beleza, agora vamos lá. Fazer, ser e estar indicando tempo também, sujeito inexistente. Então, olha lá. Faz 2 anos que estudo para concurso. Ó, o verbo fazer indicando tempo. Então, sujeito inexistente. Já é tarde. O verbo ser indicando tempo. Também sujeito inexistente. Ou verbos que exprimem fenômenos naturais, ou também, como nós comumente falamos, fenômenos da natureza. Então, você tem lá um verbo que indica o fenômeno da natureza realmente. Chover, nevar, chuviscar, gear, trovejar, ventar, todos esses verbos indicam o fenômeno da natureza. Então, se eles estão com esse valor lá, eles não apresentarão sujeito, ok? A oração não terá sujeito. Olha o exemplo. Chove muito. Quem chove muito realmente é o verbo chover, indicando o fenômeno, literalmente. Se indicou o fenômeno da natureza, então essa oração não tem sujeito. Está a nevar. Olha lá. Está a nevar. Toda oração está indicando o fenômeno da natureza, então não tem sujeito. Ou as construções do tipo chega de, basta de, passa de. São todas construções também sem sujeito, tá bom? Chega de palhaçada. Opa, perdão. Chega de palhaçada, por exemplo, eu classifico como não tem sujeito a essa oração, tá? Esse tipo de construção aqui, chega de, basta de e passa de, são estruturas que não apresentam sujeito. Ok, agora seguimos para a parte final dessa nossa primeira aula de classificação sintática e vamos aprender sobre o predicado mais detalhadamente. Gente, quando se fala de predicado, você já aprendeu comigo ali, né? Na primeira parte da nossa aula, que predicado é tudo o que é falado, sobre o sujeito, tudo que é declarado sobre o sujeito, tudo que se diz sobre o sujeito, ok? Dentro do predicado, meus queridos, sempre está o verbo. E para dominar melhor predicado, porque nós também temos tipos de predicado, você precisa, tá, lembrar e aprender comigo a classificação da transitividade verbal, ou também chamada de predicação verbal, que são aquelas siglas que nós passamos para o verbo, do VI, VTD, VTI, VTDI, VL, tá? Então, agora vem aqui comigo, se você ficou um pouco confuso ali naquela parte do sujeito indeterminado, vem aqui que eu vou te explicar melhor e vai ficar mais claro, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, verbos intransitivos, que vão receber a classificação de VI. A prof sempre vai comentando VI. Então, o V sempre é de verbo. Lembra lá, verbo, palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Ok? Pode ser conjugado, apresenta múltiplas possibilidades de formas, tá? Um verbo VI, gente, é aquele para o qual nós fazemos uma pergunta para que ele tenha sentido completo. Essa pergunta nós vamos fazer só para identificar o sujeito realmente. Então, ó, José nasceu. O verbo é nasceu. Eu só pergunto para que nascer tenha sentido completo quem nasceu. José. Opa. Então, nascer é um verbo VI. Ai, prof, mas eu quero dizer que ele nasceu ontem. Que ele nasceu em Londres. Esse ontem em Londres são todas perguntas. Perdão, que a prof bateu o microfone aqui.
São todas perguntas para saber informação a mais, não que é uma pergunta essencial. Porque, ó, você muda o tipo de pergunta para conseguir aquela resposta do termo que foi acrescentado. Você pergunta assim, ó, quando ele nasceu? Para receber a resposta ontem. Onde ele nasceu? Para receber a resposta em Londres. Para a parte dos termos sintáticos que a prof está trabalhando com vocês agora, escute bem. Para essa parte dos termos que eu estou trabalhando com vocês agora, importa o tipo de pergunta: quem, o que, do que, a quem, para quem, ok? Se você faz pergunta, guarde isso também, ó. Pergunta onde, quando, como, por quê. Se você faz pergunta desse tipo aqui, ó, sempre é indício de que é uma informação adicional. Não é uma informação essencial e nem uma informação que integra. Bom? Guarde isso porque vai ajudar você a diferenciar depois. Mesma coisa que para o verbo morrer, ó. Quem morreu? Pedro morreu em Londres. Quem morreu? Eu só preciso saber quem foi. Pedro morreu. Se eu digo, ó, morreu de infarto, morreu em Londres, eu já pergunto, ó, onde, como morreu, por que morreu, né? Morreu de infarto, morreu que infartou. Compreenderam? Então, verbo intransitivo, uma pergunta. Essa pergunta é só para descobrir o sujeito. Agora, na parte dos verbos transitivos, o que vai acontecer? Nós teremos um movimento. O verbo vai estar aqui e ele vai se movimentar para um complemento, meu povo. Para um complemento. Ou seja, para uma resposta. O complemento, gente, depois você vai perceber que ele receberá o nome de objeto, tá? Complemento ou objeto ou resposta. Toda vez que a prof falar disso, de complemento, objeto e resposta, é o mesmo, beleza? Vamos lá, então. Nós temos os verbos transitivos diretos para começar, que é o verbo VTD, na sigla. Ele tem um complemento sem preposição obrigatória. Então, isso significa que nós faremos duas perguntas sem preposição obrigatória. Olha o exemplo. Ela faz um arroz de mariscos delicioso. Tá aqui o verbo fazer. Quem é que faz? Ele, perdão, ele. Então, isso aqui, ele é o sujeito. E daí, se eu chego e grito só, faz, você vai me perguntar quem faz e o que faz. Então, ó, duas perguntas sem preposição obrigatória. Quem faz, o que faz. Não tem preposição em o que faz. O que faz? Um arroz de mariscos delicioso. Então, o verbo fazer é um verbo VTD. Para que ele tenha sentido completo, eu precisei fazer duas perguntas sem preposição. Eu não posso chegar aqui e só dizer ele faz, porque você vai me perguntar ele faz o quê. Compreenderam? Ok. Verbo transitivo indireto, gente. VTI. É aquele que precisa de um complemento com preposição obrigatória. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer duas perguntas com preposição. É indireto justamente por isso, porque ele vai passar pela preposição para chegar ao complemento, ao objeto, à resposta. Mariana precisa de ajuda. Olha o verbo aqui, precisa. Quem precisa? Mariana. O Mariana, né? Sujeito. Mariana é sujeito. E daí, se eu chego e digo, Mariana precisa, você vai me perguntar, precisa do quê? Quem precisa do quê? Duas perguntas para ter o sentido completo. Então, aqui, ó, está o complemento iniciado pela preposição de. Então, o verbo precisar no sentido de necessitar é VTI. A mesma coisa para o verbo gostar, ó. Eu gosto de chocolate amargo. Quem gosta? Eu, sujeito. Do que gosta? De chocolate amargo. Opa, duas perguntas com preposição obrigatória. Eu não posso dizer só, Mariana precisa ajuda. E eu gosto de chocolate. Inclusive, até o verbo precisar, se você tira a preposição, ele altera o sentido, né? Porque quando o verbo precisar, ele não tem a presença da preposição de, ele tem o sentido de exato. Então, aí ela precisou a quantidade de feijões que estava no pote. Ou seja, ela afirmou a quantidade exata de feijões que estão ali no pote. Ou seja, alterou o sentido de necessidade. Então, quando o verbo precisar apresenta esse sentido de necessidade, ele é um verbo VTI. Quem precisa do que precisa. E o verbo gostar, né, meus queridos? Nem dá para deixar eu gosto de chocolate, porque fica incorreto. Quem gosta e do que gosta. Eu gosto de chocolate. Então, duas perguntas com preposição obrigatória, verbo VTI. Além disso, nós ainda temos também um verbo bitransitivo. Também com sigla, tá, gente? VTDI é a sigla dele. Opa, agora ele repetiu todas as siglas anteriores que nós aprendemos. Significa, então, que ele exige dois complementos.
Um com preposição obrigatória e outro sem preposição obrigatória. Para um verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto, nós fazemos 3 perguntas, meus queridos. Uma para descobrir o sujeito, uma para descobrir o complemento com preposição e outra para descobrir o complemento sem preposição. Olha o exemplo. A vovó deu dinheiro escondido ao neto. Quem ganhava dinheiro escondido da avó? Eu. Era muito legal, gente. Naquele tempo, R$ 1 era dinheiro. Minha avó já se foi faz bastante tempo, já faz mais de 10 anos que a minha avó se foi. Mas era muito bom, gente. R$ 1 era muito dinheiro. E eu amava ajudar, porque dela me pagava, sabe? Mas era ajudar, assim, não só de lavar uma louça, tá, gente? Eu ia lá e ficava, tipo, quando os meus outros primos nasciam, a minha avó sempre ia e ficava uma semana com as minhas tias para ajudar. Daí eu ficava cuidando da casa, cozinhando lá pro meu avô e tudo mais. E às vezes eu ajudava ela a carpir também, não sei como que vocês chamam, mas assim, tirar os matos do terreiro, varrer os terreiros lá, porque eles moravam num sítio, que era um paraíso. Ai, gente, foi tão boa a minha infância. A vovó deu dinheiro escondido ao neto. Gente, para que o verbo dar tenha sentido completo, quantas são as perguntas que eu faço? Se eu chego aqui só e grito, deu, você vai me perguntar quem deu, o que deu e a quem deu. Então, olha lá. A vovó, sujeito, porque foi quem praticou a ação. O que deu, dinheiro, complemento sem preposição. A quem deu, ao neto, complemento com preposição. Então, 3 perguntas, verbo VTD I, ok? Verbo transitivo direto e indireto. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. E por último, nós temos o chamado verbo VL, que é o verbo de ligação, meus queridos. O que significa o tal de verbo de ligação? Ele serve como elemento de ligação entre o sujeito e entre o atributo. Ou seja, o verbo de ligação ele vai conectar o sujeito a mais uma característica do sujeito que está dentro do predicado, e não uma ação realmente. O verbo de ligação, meus queridos, ele vai indicar estado permanente, estado transitório, tá? Mudança de estado. Perdão. Pedro ficou triste ao saber do resultado negativo. Aqui está o verbo, gente. Quem ficou? Pedro. Então, é sujeito. O que foi dito sobre Pedro? Que ele ficou triste. Então, tudo isso aqui é o predicado. E o verbo ficar aqui, gente, indica que ele estava de uma maneira e passou a parte, né, do estado de tristeza ali. Então, aqui é um verbo de ligação. Por quê? Porque está conectando Pedro ao seu estado, à sua característica. Pedro está triste. Pedro ficou triste nesse caso, né? Ao seu atributo aqui. Isso é verbo de ligação, tá? Verbo que indica estado. Aqui você vai guardar comigo o seguinte: quais são os principais verbos de ligação? Não são todos os verbos que funcionam, né, como verbos que indicam estado. Então, os principais verbos de ligação estão dentro do se papeou, ficou à toa. Esse esquema eu aprendi com o professor no vestibular ainda, gente. Se papeou, ficou à toa. Do S sai o ser. Então, ó, é feliz, é triste, indica estado, né? É bonita, é feia, indica um estado também, né? É um estado permanente nesse caso, né? Depois, se papeou, ficou à toa. Do P, parecer, parece triste, parece feliz, parece bonita, parece feia, estado. Daí do outro P, permanecer, permanece feliz, permanece triste, permanece feia, permanece bonita. Se papeou, tá? Ficou à toa. F, ficar, que é o caso aqui, né? Ficou triste, ficou feliz, ficou bonito, ficou feio. C do ficou, continuar, continua feliz, continua triste, continua feio, continua bonita, tá? Se papeou, ficou à toa. O T, gente, de tornar-se, tá? Então, tornou-se feliz, tornou-se triste, tornou lindo. O A de andar, anda feliz, anda triste nos últimos dias. Não é o andar de anda rapidamente, é o andar relacionado realmente a estado, tá? E lá no C ainda, o E, que é o do estar. Estou feliz, estou triste, está bonito, está feio, que também indica estado, tá bom? E para terminarmos, meus queridos, vamos aprender a classificação do predicado. Já sabemos que predicado é tudo o que é falado sobre o sujeito e como é que o predicado é classificado. O predicado ele é classificado como verbal, tá, gente? Quando é que ele será do tipo verbal?
quando ele apresenta um verbo significativo, que significa verbo que indica ação. Então, quando aparecem os verbos VI, VTD, VTI ou VTDI, nós temos um predicado verbal, porque o verbo indica ação. Olha lá, chorou muito, o verbo chorar indica ação. Então, é um verbo significativo, tudo isso aqui é predicado verbal. Choveu muito nessa época do ano, indica realmente a ação relacionada ao fenômeno da natureza, então nós temos aqui um predicado verbal. A mesma coisa lá em a professora Ariane fez o bolo de chocolate. O que foi falado sobre a professora Ariane que fez o bolo de chocolate? Indicação. Então, fez o bolo de chocolate é o predicado porque é tudo que é falado sobre a professora Ariane, é um predicado de tipo verbal porque indica ação, ok? Agora, teremos um predicado nominal quando o verbo, né, indicativo de circunstâncias, quando é um verbo indicativo de circunstâncias referentes ao estado do sujeito. Eles continuam casados. Ó, aqui é o verbo continuar indicando estado. Então, quando nós temos predicado nominal, quando nós temos verbo VL. Se o verbo é um verbo VL, nós temos predicado nominal, tá bom? E o núcleo, obviamente, daí vai ser a característica, tá bom? O núcleo é o nome mesmo. E ainda temos o predicado verbo nominal, que é aquele que vai trazer e apresentar características dos dois tipos anteriores. Então, ele vai ter dois núcleos significativos. No predicado verbal, que indica ação, o núcleo é o verbo. No predicado nominal, o núcleo é o nome. Daí, no predicado verbo nominal, que indica os dois, eu tenho tanto o núcleo como o verbo, quanto o nome. Olha o exemplo. A mulher acordou cansada. Gente, o verbo é acordar. Ela praticou realmente a ação de estar cansada. Então, por isso que classifica como verbo ali. E nominal, porque é o estado. Ela acordou e estava cansada. É como se nós disséssemos isso, compreenderam? A mulher acordou e a mulher estava cansada. Então, aqui eu tenho verbo nominal. Por quê? Porque indica ação e também indica estado. Quando indicar só ação, é verbal. Quando indicar só estado, é nominal. E quando indicar ação e estado, eu digo que é um predicado verbo nominal, ok? E com essa, meu povo, nós terminamos essa nossa aula sobre termos essenciais, prof. As outras classificações são tão longas assim, mais ou menos, tá? É um pouquinho menos, mas também tem bastante coisa ainda para aprender. Espero que você tenha entendido e aguardo você na nossa próxima aula. Beijos e até!